de hoje é sobre a tipologia textual, texto teatral. Todo mundo já ouviu a palavra teatro, né? E o teatro é um tipo de texto. Vamos saber como que funciona? O texto teatral é um texto dramático, né? O que é um texto dramático? É um texto que tem que ser lido ou representado em forma de teatro. Às vezes ele está escrito em prosa, ou às vezes ele está escrito em verso. Tem a fala dos personagens, e isso é um discurso direto. Qual a origem desse nome, texto teatral? Esse gênero dramático vem lá do latim, do nome drama, que significa fato, ação cênica, cênica, de cena, que tem nos textos teatrais. É um gênero da arte, da representação, e ele é caracterizado por uma ação que vai se desenrolando sempre num palco. Quais as características do texto teatral? Os textos são encenados, o gênero é narrativo, existe um diálogo entre os personagens, ou seja, uma conversa, e isso é um discurso direto. Tem atores, tem plateia, tem palco, tem cenário, figurino, sonoplastia. A linguagem usada por eles é gestual, corporal e tem uma ausência de narrador. Não precisa ter narrador, né? Quais são os elementos da linguagem teatral? Tem o tempo, o espaço e os personagens, né? O tempo do teatro é um tempo real. O que é o tempo real? Indica aquele que está sendo representado, né? Mas tem o tempo dramático também, quando acontecem os fatos narrados. E o tempo da escrita, que indica quando essa obra foi produzida. Qual é o espaço? É o espaço cênico, é onde acontece a cena, é onde acontece a história, né? O espaço dramático. É o local. E as personagens, vocês sabem que são aqueles que participam da história, né? Tem os personagens principais, tem os personagens secundários e tem os figurantes também. E como é a estrutura do texto teatral? Pode ser principal ou pode ser secundário. Principal é quando é um monólogo, que é uma pessoa que faz sozinha. Quando é um diálogo, quando pode ser duas pessoas ou mais, ok? E o texto secundário é o que é outra parte, né? É o cenário, o figurino e as rubricas. As rubricas são aquelas partezinhas que vem escrito o que o personagem vai fazer. Por exemplo, o personagem sai e bate a porta. O personagem grita, entendeu? Como que é a estrutura dos textos teatrais? Tem uma introdução, que como começa, né? Tem uma complicação ou um conflito, quer dizer, o que é uma coisa que surge de repente lá, as peripécias que vão acontecer. O clímax, que é o momento assim que os personagens estão em maior tensão. E o desfecho, que é o final da ação dramática. E existem 3 gêneros teatrais: a tragédia, a comédia e a tragicomédia. Tragédia, geralmente acontece uma morte. Comédia, geralmente é o que nos faz rir. E a tragicomédia, quando une as duas coisas numa peça só. Por fim, terminamos as exemplificações e explicações sobre